Eu queria inserir também nessa discussão toda, se vocês me permitem, que enquanto tudo isso está rolando, né, David, um município do interior paulista está sendo alvo de uma disputa verdadeiramente sangrenta, pessoal, entre o PCC e o Comando Vermelho. De onde é que a gente está falando? A gente já trouxe a informação, né, sobre Belém, que tem essa disputa entre facções, PCC, Comando Vermelho, também tem o Comando Classe A, que disputam território ali em meio à floresta amazônica. E em Rio Claro, aqui no interior de São Paulo, cidade com pouco mais de 200 mil habitantes, foi notada uma ascensão, um crescimento em relação aos homicídios, que cresceram 26% no município. E a gente sempre fala aqui, né, porque realmente, fazendo uma análise da segurança pública, os homicídios muitas vezes eles crescem porque há disputas de territórios. E tem tido essa disputa, então, em Rio Claro. Investigações da Polícia Civil já identificaram isso, com esse crescimento elevando, né, a quantidade de pessoas que foram mortas nessa disputa de território, principalmente coordenada pelas facções criminosas, primeiro o Comando da Capital, o PCC, e o Comando Vermelho, porque é uma região estratégica e eles estão, então, disputando e promovendo essas mortes. É isso que a gente está lendo, né? Que é um entroncamento geográfico importante. Mas, David, por que disso? Por que é uma área tão estratégica que está sendo palco dessa disputa bárbara entre essas duas facções narcoterroristas? Porque o tráfico de drogas já vem do Paraná, Mato Grosso do Sul, principalmente vindo do Paraguai, e essa região, para a distribuição de todos esses materiais ilícitos, ela é extremamente importante. Por isso que há essa disputa de dominância de território, para que eles possam controlar a cidade e dessa maneira também estimular ainda mais, né, o crescimento das organizações. Impressionante, né, Josias, como a gente já tem o problema identificado, a localização delimitada, os envolvidos também de fato identificados, e ainda assim a gente só ouve esse grito, né, esse palanque, né, esse papo de soberania para tudo que é lado, e verdadeiros continentes do nosso território entregues a esses facínoras, né, e nada sendo feito efetivamente. Como é que não há uma mega operação sendo realizada lá hoje para estancar isso? Pois é, o que eu acho mais curioso é que o pensamento mais comum da esquerda hoje é o decolonial, né? E eu acho que a gente precisa colonizar o Brasil. Então, nós vemos áreas inteiras do território brasileiro, como você disse, que estão ocupados ou desocupados, porque se você viaja de cima pelos Estados Unidos de avião, você vê uma grande quantidade de áreas ocupadas, plantadas, ou aquelas florestas assim organizadas, você vê que aquilo foi feito para preservar a natureza ali, um lago, etc. Você anda pelo Brasil, você vê imensos territórios desocupados. Depois tem territórios que são ocupados pelo crime, como as favelas, que são lugares que muitas vezes são ocupados pelo crime, inclusive com barricadas que não deixam a polícia entrar, né? Então, a principal coisa do Brasil hoje, o Estado precisa ocupar o território brasileiro, tomar de volta o território brasileiro que nós estamos perdendo, e esse território só faz aumentar. O território que não faz parte do Estado, o Estado não chega, né? Então, o Estado não chega nem a questão da segurança, nem você pode entrar lá com facilidade. Então, a gente não vê isso em outros países. Isso não existe nos Estados Unidos, não existe em países importantes, não é? Lembrando, né, que no Brasil a gente tem no mínimo 50,6 milhões dos nossos compatriotas e sobreviventes vivendo sob a lei do fuzil, sob o jugo das facções criminosas. É uma proporção de 26% da nossa população. Eu já ouço, enfim, números que superam 30%, mas não deixa de ser, enfim, um diagnóstico aí brutal da nossa realidade, né? Guilherme Sugimori complementando, e a gente parte para Brasília. Eu vou aproveitar a deixa aqui da Ana, quer dizer, o crime organizado cresce onde o Estado falha, onde ele está ausente, e apontar uma coisa curiosíssima dessa região, né? Eu estava vendo as entrevistas com as autoridades locais e eles imputam esse aumento de violência, de homicídios, também a diminuição do controle do crime organizado, do PCC, por exemplo, e aí aumenta a luta entre as facções e inclusive entre pequenas organizações locais, porque o PCC, o Comando Vermelho, não tem um controle tão rígido. Então veja que coisa curiosa, é como uma espécie de segunda etapa já
dos problemas de crime organizado. Quer dizer, há uma ausência estatal, o crime organizado controla aquilo e quando ele retira o controle, essa desorganização e disputa por poder, ela piora a situação. Então, o crime organizado, na verdade, é fraco. As grandes organizações são fracas nesse lugar e essa fraqueza aumenta a disputa e aumenta a violência, porque o Estado continua não estando ali. Então, você implementou um controle ilegal, retira o controle e isso piora a situação. É muito similar com o que acontece nos presídios, aliás. Só quem não está, vivendo o dia a dia do Brasil que não percebeu que o senso de urgência que foi criado já na sociedade em torno desse grande tema, eu proponho que a gente vá aqui falar um pouco sobre os muitos esforços e debates, que não são poucos, em torno